Vocês não pensam. Let's go, vamos lá, ó. Pessoas. Hoje nós iremos iniciar o estudo de termologia. Eu não vou entrar em MCU, gente, que seria a continuidade, a continuação de cinemática, porque tem uma galera aí que precisa treinar um pouquinho mais a parte de MRU e MRUV, porque também eu quero mudar a estratégia do curso. Colocar, assim, um assunto um pouco mais chato, depois colocar um assunto mais legal, no caso, assim, um assunto mais leve, né? Depois colocar um assunto mais denso de novo. Tentar ficar dando uma alternada entre os assuntos de física 1, 2 e 3. Tranquilo? Mas preocupe não que não vai perder a qualidade, não, viu? Eu acredito que assim seja até menos cansativo, ok? Mas vamos lá, pessoal. A termologia é a parte da física que vai estudar os fenômenos relacionados à temperatura. Então, vou botar aqui, tá vendo? Então, o nosso principal elemento aqui de estudar termologia será aquilo que a gente chama de temperatura, tá certo? Ó, temperatura. E eu quero que vocês anotem no resumo de vocês que temperatura tem a ver, não é com essa sensação que a gente tem, certo? A sensação, ela é algo que vai muito além da temperatura. Essa temperatura em si, esse conceito físico que a gente fala, tem a ver nada mais, nada menos que com a movimentação, melhor, o comportamento das moléculas. Tá vendo? Então, olha só, a temperatura, ela vai influenciar, vou até botar aqui, ela influencia no comportamento das moléculas, ou no comportamento, ou também a gente pode dizer na movimentação, tá certo? Na movimentação dessas moléculas. Movimentação das moléculas. Ó, tá vendo? Justamente aquela molécula que a gente estuda em química. Quem está no curso de química aqui, tá ligado que a gente estava estudando justamente isso, né? A gente estava fazendo ali o estudo das moléculas. E aí lembra, pessoal, quanto maior é a temperatura, maior será o grau de agitação dessas moléculas. Ou seja, quanto mais elas estão se movimentando, se mexendo, mais afastadas elas estão e, consequentemente, mais energia elas vão transferir. Por isso mesmo, gente, que quando você faz, por exemplo, um exercício físico, você se movimenta, né? Ou seja, você coloca o seu corpo para se mexer, você começa a transpirar. Por quê? Porque a sua temperatura corporal começa a aumentar, começa a subir. Agora, por que aqui sobe, professor? Porque as moléculas do seu corpo começam ali, ó, a se movimentar, ou seja, a aumentar esse grau de agitação, aumentar o que na física a gente chama de energia cinética. Aí lembra, viu, Gil, que energia cinética é toda a energia que vem do movimento. Então, ó, vamos supor que eu tenha ali uma... Pronto, eu tenho uma usina de energia eólica, tá certo? Aí, a usina de energia eólica, né, deixa eu tentar fazer aqui, ó. Nós temos ali um cataventozinho, e aí nesse catavento vai passar o vento, concorda comigo? E esse vento vai fazer com que essa criaturinha, ela se movimente, não é isso? Esse catavento, ele gire. E aí, perceba, se ele está girando, ele está se movimentando. Ou seja, você tem ali o que a gente chama de energia cinética. Isso acontece também no nosso corpo, tá certo? Então, essa parada de energia cinética tem justamente a ver com a temperatura. Quanto maior, vou até botar assim, ó, quanto maior for a temperatura, consequentemente, maior também será o nosso nível de energia, tanto energia cinética, quanto que nós iremos chamar daqui a pouco de energia térmica. Beleza? É isso que a gente chama, inclusive, de calor, que é o que eu vou agora conceituar juntamente com vocês. A partir de agora, eu peço, por favor, que vocês parem de dizer, por exemplo, eu estou com calor. Por quê, gente? Calor não é algo de se estar, porque calor é nada mais, nada menos que a energia em trânsito. Ou seja, é um tipo de energia que tem que estar sempre se movimentando. Tá vendo? Então, ele tem a ver justamente com a energia cinética. Deixa eu ver aqui que alguém falou no chat, não foi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que foi que a pessoa falou? Laísa, pronto, vamos lá. Ó, de novo, vamos para a gente falar sobre o conceito de temperatura. Larissa, temperatura vai ser o grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto mais agitadas estiverem aquelas moléculas, isso implica dizer que maior está a temperatura. Agora, quando o grau de agitação dessas moléculas está bem pouquinho, ou seja, elas não estão se movimentando tanto, isso implica dizer que a temperatura ela está baixa, tá certo? A gente tem pouca temperatura.
Aí, Laísa, essa temperatura ela vai influenciar no que a gente chama de calor. Porque, Laísa, calor é a energia que está em trânsito. Perceba que quando você se movimenta, quando você se movimenta, vamos supor que você está correndo, seja andando de bicicleta ou fazendo algum exercício físico aeróbico, perceba que seu corpo está se movimentando. Então, se seu corpo está se movimentando, é porque as suas moléculas também estão se movimentando. Ou seja, você está com um grau de energia cinética, que é a energia do movimento, muito alta. E pode perceber que quando você começa a transpirar, você transpira justamente porque a sua temperatura corporal, ela sobe, ela aumenta. Aí, olha só, Laísa, por que foi que sua temperatura ela aumentou? Porque o grau de agitação das suas moléculas, ou seja, a energia cinética aumentou, consequentemente, a energia térmica também aumentou. Então, eu vou colocar aqui agora ó, o conceito de calor, gente, e a energia, vou botar aqui, ó, a energia em trânsito, ó, em trânsito. E vocês precisam lembrar que trânsito, Clarinha, tem a ideia de movimento. Fechou? Tem essa ideia de movimento. Aí vamos lá, Milena, como é que vai funcionar isso? Se ligue, tá? Quando nós dissemos. Oh, peraí. Quando a gente fala que, poxa, eu estou com frio. Quando a gente fala que está com frio, fisicamente falando, não está correto. Por quê? Helena, porque essa ideia de frio ela não existe. Fechou? O que tá acontecendo lá, na verdade, é uma troca exacerbada de energia entre dois corpos. Porque você tem que lembrar que energia é algo que está sempre em movimento, ou seja, a gente está transmitindo de um lado para outro. A energia da nossa casa, a energia elétrica, ela não é transmitida por um cabo. Eu tenho aqui o meu carregador. Ó, o meu carregador, eu vou conectar a tomada dele lá, não é isso? Ou seja, aí eu vou transferir a energia que está aqui, ó, chegando na tomada, para o meu dispositivo. Tá vendo? Então, todo tipo de energia é algo que está em trânsito. Então, olha só, você tem ali dois corpos, vou botar aqui, ó, em um determinado recipiente, tá certo? Um espaço lá. Vou colocar aqui, ó, que inclusive na química a gente chama de sistema, né? Lembra lá? Então eu tenho um sistema aqui, tá certo? E aí eu tenho esse objeto azul e tenho esse objeto preto aqui, tá certo? Eu vou dizer, pessoal, que a temperatura desse objeto aqui é maior que a temperatura desse segundo objeto aqui, ou seja, o nosso objeto azul está mais quente, teoricamente falando, tá certo? Do que o nosso objeto preto. E aí, o que é que vai acontecer, Milena? A energia, ou seja, o calor do nosso objeto mais quente, vai ser transferida, trânsito, movimento, para o objeto que está mais frio. Então, olha só, quando a gente tem essa sensação de frio, isso implica dizer que o nosso corpo está transferindo, ou melhor, está perdendo muita energia térmica, que a gente chama de calor, para o ambiente. Clarinha, quando uma pessoa está fazendo exercício físico, aí ela está toda suada, Clarinha, ela vem te abraçar. Se ela ficar ali agarrada com você por muito tempo, tu vai começar a sentir o quê? Me diz aí. Calor também. Não é isso calor também. Por quê? Porque tá havendo ali uma transferência de energia, tá vendo? Então, ó, vamos supor Edilson, que a questão fale sobre algo relacionado a frio. Gente, tem que lembrar que frio não é energia. Frio é um conceito geral que nós criamos, tá certo? É um conceito popular. Fechou? Fisicamente falando, nós não podemos dizer que tal objeto está com frio ou tal objeto está com calor. Não. A gente diz assim, que tal objeto está recebendo muita energia térmica, ou está recebendo muito calor, ou ele está transferindo ou perdendo muito calor. Fechou? E aí, olha só, pessoal, se eu tiver esses dois objetos em um recipiente fechado, ou seja, em um sistema 100% isolado, esses dois caras eles vão começar a transferir, Gil, tanta energia um para o outro que eles vão alcançar o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Aí anotem aí rapidinho, ó, esse conceito de equilíbrio térmico, que inclusive isso a gente vai usar bastante, tá? Ó. Equilíbrio térmico. Ó, térmico. Professor, o que significa isso, equilíbrio térmico? É basicamente quando a quantidade de calor, melhor, a temperatura do primeiro objeto está igual, numericamente falando,
o outro objeto, ó. Tá vendo? T1 está igual a T2. Seria o caso desses caras aqui, tá vendo, ó? Você tem T1, esse carinha que tá aqui, T2, esse cara que tá aqui. É o que acontece, gente, justamente quando você deixa algum alimento ou alguma coisa, né, que está ou mais gelada ou está mais quente que o ambiente, e depois de um certo tempo você toca no objeto e o objeto está à mesma temperatura do ambiente. Por quê? Porque, olha só, se esse objeto, né, ele tiver com uma temperatura maior que o ambiente, ele vai começar a transferir energia, ou seja, transferir calor para o ambiente. Lembre-se sempre disso, que a ordem, Milena, a ordem sempre é do objeto que está mais quente, ou seja, do objeto que está com a temperatura maior, para o objeto que está com a temperatura menor, tá certo? A transferência é sempre assim. Você sempre transfere energia. E tem que lembrar que energia tem a ver com a movimentação das moléculas. Me diz aí se deu para entender até agora, gente, ou se ficou muito confuso. Edilson, deu para entender legal? Claro. Deu, gente? Sim. Então, muito bem. Vamos aqui para a gente passar agora para a próxima parte, que é isso aqui. Nós iremos falar sobre as nossas famosas escalas termométricas. Deixa eu ver aqui. Carol disse que está ok, show, muito bem. Vamos falar sobre escalas termométricas. Escalas termométricas, isso aqui não vai necessariamente ser cobrado no Enem, mas é interessante que a gente saiba, beleza? Então, a gente não pode passar adiante sem estudar isso aqui muito bem, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, vou prestar agora. Pronto, certo, tranquilo, aí você já havia falado comigo, de boa. Então, vou apagar isso aqui, tá, gente? Aí, ó, pessoas, falando sobre escalas termométricas, as nossas principais, agora, cuidado, Milena, Lulu, quando eu digo assim que são as principais, não significa dizer que elas são as únicas que existem no mundo, não. São as principais por serem as mais utilizadas, as mais comumente utilizadas. Nós temos o Celsius, temos o Fahrenheit e temos o Kelvin, tá certo? Todas essas são escalas termométricas. Professor, o que é que significa uma escala termométrica? Escala termométrica é uma unidade de medida que você vai utilizar para quantificar o que nós chamamos de temperatura lá no início. Então, quando você fala assim, Lulu, olha, hoje está fazendo 35 graus. Tá, mas está fazendo 35 graus o quê? Celsius, Fahrenheit, é o quê? Perceba que a gente tem a unidade de medida, e é justamente por isso que a gente disse que nós usamos ali a nossa escala termométrica. E hoje nós vamos aprender como é que faz para relacionar uma ou mais, no caso, duas ou mais escalas termométricas. Fechou? Iremos aprender agora. Isso, muito bem, calma, perfeito. E o Kelvin ali é o que nós chamamos de unidade internacional, né? Porque no sistema internacional de medidas a gente sempre vai usar Kelvin, tanto em física quanto em química. Então, assim, ó, a galera que faz química comigo, prestem muita atenção nisso, porque quando a gente estiver estudando termoquímica, principalmente, e cinética química também, tá? Nós iremos usar muito a transformação de Celsius para Kelvin, porque Kelvin ali é o que sempre a gente vai usar. Ok? Vamos lá, então. Ó, vou relacionar aqui duas escalas termométricas. Vou começar relacionando a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Depois a gente faz Celsius e Kelvin, tá? Então, vou botar aqui, ó, Fahrenheit. Perfeito, show. Pessoal, olha só. Nós iremos colocar aqui sempre embaixo, ou seja, na nossa primeira linha, nessa escala termométrica, sempre será o que nós chamamos de ponto de fusão. Lembrem aí para mim, qual é o ponto de fusão da água na escala Celsius? Quem lembra? Quando é que ela vira gelo? Quando é que ela se transforma em gelo? Zero. Muito bem, 0 graus Celsius. E aqui em cima será justamente o ponto que a gente chama de ponto de ebulição. Qual é o ponto de ebulição da água? 100. Muito bem, 100 graus Celsius, tá vendo? E aqui no meio eu vou colocar uma unidade Deneb, que para mim tanto faz, tá certo? Vou chamar de C porque é Celsius. Agora, Fahrenheit, quem lembra qual é o ponto de fusão dela, dessa unidade? 30 e quanto? 32, né? 2. Isso, muito bem. E qual era lá o ponto dela final, ou seja, o ponto de ebulição? Tem até um perfume muito conhecido. 63? Não lembro. Não, 212. Obrigada. Lembra? Né? 212, né? Não tem um perfume?
É um perfume, né? Né? Sim, tem até aquela música. Cheirando a tchu no meu carro. Não tem a música? Que é uma música Eu que os confio bandidos que ouvem, né? Eu você acho que é disse que bandido tem, que ouve, sei mãe. lá. Não tem, né, Lulu? Uma música que é Que é tipo bandido Eu que favela. ouvi, usa. mas Que é tipo coisa de bandido ouvir. eu nunca vi esse cara, E Juliana. você tá ouvindo, né? Oh, Porque meu você sabe. Deus, o Ellenzinho, a Ellen vai querendo me atacar. Oh, meu Deus, Ellen, velho. Ellen tem um podre, velho, Ellen. Onde é que Ellen você é viu muito... essa música, Fabrício? Pelo amor de Deus. É o quê? Ele não é Onde é que bandido. essa música? Ah, mesmo. Esqueci que ele é preto por um momento. Olha, vai. E aqui no meio, povo feio, ó, vou botar como sendo o F por ser Fahrenheit, tá certo? Gente, toda vez que nós tivermos ali isso aqui anotem, tá? Toda vez que vocês estiverem resolvendo uma questão que vai relacionar escalas termométricas, vocês vão usar a seguinte fórmula, que eu costumo dizer que é essa daqui, ó, a fórmula do MIF. Foi assim que eu aprendi, viu? Não sei se vocês aprenderam assim, mas no ensino médio eu aprendi com MIF. Aí o professor Não é dizia aquela assim, ó. de transformar, que é um menos o outro Isso, sobre. justo, essa mesma. Aí, ó, Eu quando chamo você de quer. orelhinha sobre orelhão. Pode ser também, tranquilo, aqui eu vou ensinar para vocês como eu aprendi no ensino médio, tá? Que foi pelo MIF. Meu professor dizia assim: você vai pegar as duas escalas termométricas, primeiro vai colocar o ponto de fusão, depois o ponto de ebulição, e por último coloca ali uma unidade mediana, ou seja, que pode ser qualquer uma, genérica. Na matemática, genérico significa letra, tá certo? A mesma coisa, ponto de fusão, ponto de ebulição, unidade genérica. Aí a gente vai agora identificar cada um daqueles pontos ali, ó. Aí eu vou dizer que um é o início, o outro é o meio e por último eu tenho o final. Daqui, ó, na escala Celsius, vocês concordam comigo que o zero, a gente pode dizer que a temperatura inicial, porque é o início de tudo. Vocês concordam comigo, né? Esse cara que está aqui, que é o C, ele não está no meio, então eu vou dizer que ele é o meio. Tá vendo? Aí eu vou dizer que é o N. E este cara que está aqui, que é o 100, eu vou dizer que ele é a temperatura final, então eu vou chamar de F. A mesma coisa no Fahrenheit. Então, o 32 ele está no início, o F está no meio, e o 212, que é 212, ele está no final, que eu vou chamar de F. Aí agora eu vou usar MIF, tá vendo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a temperatura do meio, vou subtrair da temperatura inicial. Isso eu vou dividir pela temperatura final menos a inicial. MIF. Isso eu faço com as duas escalas. Então, eu vou relacionar essa primeira escala. Vai ficar assim, ó, Giovana, presta atenção. O valor do meio, do Celsius, que está aqui, que é o C, então vou botar C. Eu não estou no meio de vocês, não. Não, estou não. Estou vendo aqui, eu não estou no meio, não. Aí vou pegar agora o valor inicial. O inicial é zero. Aí eu vou subtrair do zero. Esse tracinho está aqui é a subtração mesmo, viu? Tudo isso dividido ó, pelo valor final dele, que nesse caso é o 100, menos o valor inicial, que é o zero. Aí, esse lado eu relacionei a escala de Celsius. Agora eu vou relacionar a Fahrenheit. Do mesmo jeito, o valor do meio, tá vendo aqui, é o valor F, tudo isso menos o valor inicial. O inicial é 32 no Fahrenheit. Tudo isso dividido, olha só, pelo final, que é 212, menos o inicial, que é 32. Fechou? Até agora me diz aí se todo mundo entendeu isso que nós fizemos. Ou se ficou muito confuso. Ó, o Cauã disse que sim. A Helenzinha também disse que sim. Ah, então todo mundo foi ok. Vou continuar. Agora é resolver, ó. C menos zero dá o próprio C. 100 menos zero dá o próprio 100. Tudo isso igual a F menos 32 não dá para operar. E 212 menos 32 dá 180. Aí agora aqui eu vou simplificar. Ó. Prestem atenção. Zero daqui, corto com zero daqui. Gente, 10 e 18. Dá para simplificar por quanto? Dá para ficar por 2? 2. Muito bem. Então vai ficar assim, ó. C dividido por 5, 10 por 2 dá 5. Tudo isso igual a F menos 32 por 18 dividido por 2 dá 9. Ou a nossa relação aqui, ó. A gente diz assim, então, ó, que a temperatura em Celsius dividido por 5
é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é a nossa primeira relação entre escalas termométricas. Professor, eu preciso decorar, né, necessariamente? Não, porque assim, vou ser bem sincero com vocês, Enem, não é que ele vai te cobrar. O mais importante mesmo que vocês precisam saber é a de Celsius para Kelvin. Aqui não tem para onde correr não, viu? Tem que saber mesmo e é isso aí, acabou. Perfeito? E olha só, gente, inclusive isso é bem interessante, se vocês perceberem, ó, embaixo do 100 ficou, embaixo do C, que é o Celsius, ficou 100, e embaixo do Fahrenheit ficou 180, porque se vocês perceberem, o Celsius é o que nós chamamos de uma escala centígrada, ou seja, ela vai de 0 a 100. A variação, ou seja, a diferença entre o maior e o menor valor, melhor, a diferença entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água na escala Celsius é de exatamente 100. Por isso que a gente diz, nós estamos ali em 10 graus centígrados. Aí esses centígrados tem a ver com 100, porque é a variação, tá certo? Diferente de Fahrenheit. Fechou? E isso aí, se vocês quiserem anotar também, ó, a gente diz que é assim. A variação da temperatura em Celsius é igual a 1,8 vezes a variação na temperatura em Fahrenheit. Ó. Isso aqui, para quem vai prestar o NEB, por exemplo, isso é muito importante. Tá? Se você quiser saber ali quanto que variou de temperatura, cuidado, variação não significa a temperatura final, mas sim quanto que variou. Vamos supor, de Celsius variou de, vamos botar aqui, ó, de Celsius, a temperatura inicial estava em 30 graus, a temperatura final, Milena, ficou em 60 graus. Então, se a gente for determinar quanto que variou, variar é quanto aumentou ou quanto diminuiu. Se ela saiu de 30 para 60, é porque ela aumentou 30. Então, isso implica dizer que a variação aqui em Celsius foi de 30 graus. Para eu saber quanto que variou em Fahrenheit, eu não posso dizer que a variação foi de 30, exatamente, porque a variação é diferente. Aí eu faria a substituição aqui, eu ficaria assim, a variação em Celsius, que dá 30, igual a 1,8 vezes a variação em Fahrenheit. Tá vendo? Eu tinha que pegar esse 1,8 e passar dividindo, aí ficaria 30 sobre 1,8 igual a variação em Fahrenheit. Tá vendo? Isso aqui, inclusive, é importante, tá? Para quem vai prestar o NEB. Tu se perdeu, Elinzinha, porque, ó, eu estou falando aqui, Elinzinha, da variação. Porque tá vendo essa fórmula que a gente tem aqui? Essa fórmula é para a gente determinar qual é a temperatura. Vamos supor, eu quero transformar 60 graus Celsius em Fahrenheit. Aí eu vou usar essa fórmula. Mas se eu estiver falando, Ellen, quanto foi que variou? Vamos supor que a questão diga assim, olha, Joãozinho estava na casa dele e inicialmente estava a 30 graus Celsius. Aí, do nada, veio algum problema e aí a sua casa chegou a 60 graus Celsius. Aí ele vai dizer quanto foi a variação se ele estivesse usando um termômetro em Fahrenheit. Aí você teria que fazer ali a variação em Celsius e transformar. Mas aí a transformação, né, que essa variação eu não poderia fazer usando essa fórmula. Tá vendo? Eu não poderia pegar 30 e transformar aqui. Porque isso aqui seria a temperatura. Para eu saber a variação, eu tenho que usar essa fórmula. Tá vendo? Aí, mas isso aqui, Elisinha, para quem quer Enem, não é assim necessário, não, tá? Você saber é um diferencial, ok, legal, mas é mais importante para quem quer o NEB ou vestibular mais tradicional, viu? Tipo uma faculdade particular, beleza? Mas para Enem mesmo, eu quero que vocês foquem apenas na fórmula que a gente faz para converter, de fato, ok? Agora vamos aqui para a gente fazer para Kelvin, ou seja, Celsius e Kelvin. Eu posso apagar rapidinho esse aqui do Fahrenheit. Me digam aí se eu posso apagar a do Fahrenheit. Pode, né? Pronto, beleza. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ellen mandou printar. Oi? Eita, mentira. Eu vou falar pra ela. Pronto, mande foto, por favor. Aí, vocês são os amores aí, na moral. Deixa eu botar aqui e aqui. Vamos lá, gente. Ó, vejam só. A nossa escala em Kelvin, vou até mudar aqui, ó. Botar Kelvin, tá? Ela é interessante porque ela também é uma escala centígrada, tá? Então, ó, Kelvin, nós iremos encontrar agora qual é a relação entre Celsius e Kelvin. Ô, gente, vocês estão vendo aqui a nossa temperatura inicial em Kelvin, ela é 273, tá certo? 273
Kelvin. Ei, gente, inclusive, a Kelvin é a única que não vai, é uma das poucas que não vai usar o grau, tá certo? É simplesmente 273 Kelvin. É diferente, por exemplo, de Celsius, que você diz, está fazendo 40 graus Celsius, então você precisa colocar o grau. O Kelvin não, tá? Kelvin, ela vai ser uma unidade de medida ali, uma escala termométrica diferenciada em relação a isso. E a gente, assim como o Celsius, ela também é centígrada. Ou seja, a diferença entre o último valor dela e o menor também é 100. Então, o início é 273 e o final é 373, tá certo? E aqui eu vou botar, ó, no meio aqui, uma genérica que eu vou chamar de K, só porque a gente tem ali K de Kelvin. Fechou? Aí, vamos lá. Gente, quem seria o valor inicial em Kelvin? Aqui. 273. Muito bem, valor inicial, vou chamar de I. Quem seria o valor médio? K. Tá. K. Isso. E o final, por último, ó, 373. 373, muito É bem. porque quando eu olhei o K aí, ficou parecendo meio um F, sei lá. Não foi? O quadrado tem que estar horrível, né, velho? Tá podre. Mas let's go, ó. Vamos lá pra gente relacionar. Quero relacionar Celsius e Kelvin, eu faço assim, ó. MIF. Eita, meu Deus. MIF. Deixa eu botar o FI embaixo direito. MIF. É só usar MIF e MIF. Acabou, a gente faz qualquer questão de relação ali entre escalas. Mas ali agora para a gente fazer, ó, vou primeiro colocar aqui a Celsius, tá? Então, o valor do meio, C, menos o valor inicial, 0, dividido pelo valor final, que é 100, menos o inicial, que é 0. MIF, MIF, tá certo? E agora aqui vamos fazer com Kelvin. O valor do meio é o K, não muda nada, menos o inicial, que é 273, tudo isso aqui dividido pelo final, que é 373, menos o inicial, que é 273. Ó, resolvendo isso daqui vai ficar C menos 0 dá o próprio C, 100 menos 0 dá o próprio 100, tudo isso igual a K menos 273, que não muda nada. E aqui quanto é que dá, gente? 273 menos 100. Muito bem. Olha, tem um 100 de um lado e 100 do outro. Eu posso fazer o quê com isso? Corta. Cortar os zeros. Isso, ó, tá vendo? Aí ele some, né? Aí vai ficar assim, ó. Então, a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Agora, essa daqui, ó, Denide, anota no teu caderno, e aqui não tem para onde correr, não, viu? Vou até botar umas estrelinhas aqui para vocês tomarem cuidado, tá? Porque para questões Enem, essa transformação é primordial que vocês saibam. Então, assim, não tem como, Helenzinha, não tem como você pegar uma questão, você está estudando para o Enem hoje, não saber converter de Celsius para Kelvin. É importante que vocês saibam. É só Ok? lembrar que as coisas é centígrada. É, também. Agora, o que mais cai é o que moda e o que macete. Isso. Que é a próxima coisa que a gente veremos agora. Mas deu para entender, gente? Me digam aí se deu para entender. Até então. Se está tudo ok. Deu sim. Deu, né? Let's go, então. Gente, deixa eu tirar print e mandar para vocês. Deixa eu botar aqui, pera. Ei, porque fica mudando, né, velho? Ixi, Maria. Cadê? Ah, vou estar aqui, velho. Vince Ellen. Lizinha, é bom você fixar, viu? Porque senão vai ficar toda hora saindo. Por que tá assim, cara? Tá muito ruim a qualidade. Mas aí, vocês estão conseguindo ver aí, de boa? De boa. Tô conseguindo ver. Show. Vou apagar então, tá? Já mandei para lá, viu? Para o grupo. Fiquem tranquilos. Porque agora nós iremos falar sobre, cadê? A dilatação térmica. Agora, dilatação cobra, tá, gente? Dilatação não tem para onde correr, não. Dilatação térmica tem que lembrar, precisa lembrar, é primordial. Deixa eu olhar aqui a hora que eu tá sempre me resguardando ali. Ainda tem uma aula depois da aula de vocês aqui, viu? Eu tenho que tomar cuidado com não me atrasar. Deixa eu apagar isso aqui. Se o pincel quiser sair, né, o preto, porque... Eita, meu Deus do céu, a tinta... Deve estar vencido. Opa. Pior que isso aqui eu peguei, essa tinta eu peguei lá na casa de uma aluna, a mãe dele compra bem novinha.
É que é da compacto. Pior que é. Geralmente a A tinta compacto preta é, ó, sempre fica mais, né? Grudado no quadro. como? Pior que é. Geralmente sempre a tinta preta é mais difícil de sair do É, quadro do que a azul. Sempre. Eu uso é direto pigmentado. assim, fica demais. Ele é pigmentado demais, tu é doido, homem. Meu Deus do céu. E essa daqui, que é da Compacto, que é aquela compra que é mais pigmentada ainda. Eu gosto muito da Pilot, porque ela é menos pigmentada. Ela é mais acinzentada do que preta. Mas ela é ruim para ver, mas é muito boa para pagar. Entendeu? Em contrapartida, tem esse, né? Enfim, dois pesos e duas medidas, né? Ele tem muita pigmentação, mas em compensação para tirar, meu amigo. Só Jesus na causa. Let's go, então, para a gente estudar agora dilatação, tá? Dilatação térmica. Aí, anotem aí também no caderno de vocês é, que quando a gente está falando de dilatação térmica, nós também estamos falando de contração térmica, tá? Porque a gente tem uma mania feia, Deneb, de estudar essa parte da física e falar apenas de dilatação. É como se o sólido ou o líquido ele fosse apenas crescer, ou seja, ele fosse aumentar as suas medidas. E não é o que acontece, tá certo? Não é necessariamente o que vai acontecer. Porque esse corpo ele também pode ser resfriado, ou seja, ele pode estar perdendo energia para o meio, ao invés de estar ganhando. Então, quando você tem ali o objeto perdendo energia para o meio, você tem um caso de contração térmica. Mas aí a situação é sempre a mesma, fisicamente falando. Tá certo? Então, eu vou botar aqui, ó, dilatação, mas a gente pode chamar de contração térmica. Ó. Fechou? Porque isso aqui também é importante vocês saberem. E aí, olha só, Gil, nós temos 3 tipos de dilatação, porque essas 3 dilatações nós iremos estudá-las em relação às suas dimensões. Então, quando eu estou falando de uma única dimensão, eu estou falando do primeiro tipo de dilatação, que eu chamo de dilatação superficial. E aí, olha só como é que funciona isso, Clarinha. A dilatação superficial, vamos supor que eu tenho aqui um determinado objeto, tá? Eu tenho, por exemplo, um pedacinho de madeira. Aí eu digo aqui, Denib, que esse pedacinho de madeira tem um comprimento L0. E, inclusive, a gente usa L0 porque L vem de largura, tá? E a gente diz que a largura, L0 é a largura inicial. Aí, o que foi que eu fiz, Denib? Eu peguei, por exemplo, uma fonte de calor e comecei a colocar aqui, ou seja, eu coloquei nesse objeto, ou seja, nesse meu pedacinho aqui de metal. Então, ó, esse pedacinho de metal, ele começou a receber muita energia térmica do meio. Então, o que é que vai acontecer com as moléculas dele? Ó, as moléculas estavam juntinhas antes, porque estava com um grau de agitação menor, estava com pouca energia. Aí, como ele começou a receber muita energia, as moléculas começaram a se afastar, porque a movimentação também ficou maior, né? Ficou muita movimentação, muita energia cinética. E aí, o que vai acontecer com esse objeto aqui é que ele vai dilatar, ou seja, ele vai aumentar o seu comprimento. Então, ó, nós tínhamos aqui um L, e aí ele ficou, se vocês perceberem, com um L final. Então, ele está maior. Aí vocês estão vendo aqui, olha só, onde dilatou, ó, porque dilatou deste pedaço até esse. Ou seja, nós tivemos aqui o que nós chamamos na física e na matemática de variação, que a gente chama de ΔL. E na física, agora, nós iremos estudar justamente quanto equivale essa dilatação, seja em metros, em centímetros, em decímetros. Isso não se preocupem que o próprio coeficiente de dilatação térmica vai dizer para você qual é a unidade de medida. Tá certo? Então, a gente vai estudar justamente isso. Ó. Tem um objeto inicial, eu coloquei, ou melhor, ou eu forneci energia para ele, ou eu retirei energia dele. Aí ele pode dilatar, mas eu também poderia voltar à situação. Né? Ou seja, eu poderia pegar esse objeto, por exemplo, e resfriá-lo, colocar dentro de um freezer. Aí ele ia perder a energia, e aí o grau de agitação das moléculas ia diminuir, as moléculas iam começar a ficar cada vez mais próximas umas das outras. E eu teria um caso de contração e não de dilatação térmica. Fechou? E aí, vamos lá, olha só. Esse grau, ou seja... Oi, gente, diga aí. Alguém falou? Não, pode seguir. Tá maluco, é? Ai, falou, Pois você eu ouvi. calou. Falou. Diga aí, Cauã. Foi Cauã que falou? Eu falei não, mas eu queria perguntar um negócio.
Diga aí. Fabrício, você sabe dar algum exemplo de algum objeto que haja assim, tipo, se fornecer calor, ele expande? Porque eu só sei do contrário, né? Se, um exemplo, a água, se colocar frio nela, colocar entre aspas, né? Ela expande, né? Isso, isso inclusive a gente chama de comportamento anômalo da água, né? A água ela vai ser na verdade, Cauê, isso vai acontecer mais com líquidos, tá certo? E o líquido mais assim estudado no vestibular é a água, porque a água ela se comporta de uma certa forma até os 4 graus Celsius. De 4 graus Celsius para trás, ao invés dessas moléculas elas se aproximarem cada vez mais, ou seja, até chegar no zero, por exemplo, ao invés dessas moléculas elas, né, elas se juntarem, não, elas se afastam. É justamente por isso, gente, que quando você pega um recipiente de vidro e você coloca água e coloca no congelador, ele explode, ele estoura. Por quê? Porque a água ela tem um comportamento anômalo, tá certo? Então, de 4 graus para zero, ao invés do volume dela diminuir, o volume dela vai aumentar, porque as moléculas vão se afastar, tá certo? Deixa eu ver aqui, ela não falou o quê? Olha, Deus, cadê? Tomou seus remédios? Não tomei, velho. Isso, o Deneb também, tá certo? Vejam só. Não tome ibuprofeno, viu, Fabrício? Tomou o quê? Não é para você tomar ibuprofeno. Por quê? Se a gente Dengue. é composto por 70% de água e fosse para aquele lugar frio, então a gente ia ficar mais gordo? Não, porque porque nós não conseguiríamos chegar a nossa temperatura corpórea não chegaria a 4 graus Celsius, porque as nossas células produzem energia, né, por meio da ATP, né? Então o nosso corpo não chegaria. Mas assim, calma, teoricamente sim, se você pegar um corpo, por exemplo, morto, e você for congelar, sim, o corpo vai ficar muito mais inchado. Meu Deus. Bem mais inchado. Olha, tá vendo aí? É que eu falei assim, pensando, brincando, né? Tá bem, mas acredita? Teoricamente, sim. Isso, inclusive, gente, é muito estudado, tá? Porque o pessoal, às vezes, tenta armazenar peças anatômicas, aí eles precisam tomar cuidado no recipiente que vai colocar. Porque possa ser que a temperatura baixe ao ponto do corpo chegar a 4 graus, aí o corpo dá uma inchada lá. E tem que tomar cuidado para não quebrar também. Tá certo? Dele também, os fios do poste é um caso clássico ali de dilatação térmica, viu? Se vocês perceberem, ó, nós temos ali os postezinhos, e aí chega uma hora, um momento, né, que esses fios, eles não vão estar bem... Opa, deixa eu botar aqui. Eles não vão estar bem... Aí como é a palavra, gente? Eu esqueci. Esticado. Isso, justo, eles não vão estar bem esticados, eles vão estar mais assim, ó, caídos. Aí é justamente o momento que os caras vêm e precisam trocar, porque você tem também uma dilatação, porque esse fio ele vai recebendo calor, né? E aí ele acaba dilatando. Aí, gente, como é que a gente faz para determinar essa dilatação? Diga aí, Deneb ia falar, Deneb. Ah, não, Deneb entrou agora, não foi? Tu tinha caído, foi, Deneb? Aí voltou. Ah, não. Ó, então vamos lá. Como é que eu vou fazer para determinar, para calcular essa variação? Eu vou pegar um determinado alfa, ou melhor, vou pegar o comprimento inicial, vou determinar por um alfa, vou multiplicar por um alfa, vou multiplicar também pelo que a gente chama de delta teta. Que, inclusive, aqui agora eu não vou usar o delta teta, não. Vou usar o delta T, porque eu sei que vocês não vão se embananar, porque vocês são tops nisso daqui, tá? Ó, cuidado. T que eu estou falando aqui não é T de tempo, não, viu? Não confunda com tempo quando a gente está vestindo na cinemática, não, tá certo? T aqui é de temperatura, tá? Porque, olha só, pessoal, essa dilatação térmica, ela vai depender basicamente de duas coisas. Fabrício, o T é de temperatura, né? Isso, o T é Beleza. de temperatura. Eu gosto de chamar de teta porque a gente está mais acostumado. Oi, Cauã? Deveria ser diferente. Não é, que velho, mas é um maiúsculo e outro minúsculo. Mas é só lembrar que tempo é Tzinho e temperatura é Tzão. Isso. E Ellen falou um negócio interessantíssimo. Por isso mesmo, gente, que os postes têm um espaço ali de segurança. Se vocês perceberem, os fios eles não ficam 100% esticados.
né? Ele precisa ter uma folga. Já viram pontes também? Não sei se vocês, quem é de Paulo Afonso, até mesmo quem não é, se na sua cidade tiver alguma ponte, vocês vão perceber que a ponte tem alguns espaços vazios. Ou seja, são como se fossem Ela falou. pontes. Ela falou Oi? pontes. Ela falou pontes mesmo. Foi pontes mesmo, não foi? Isso mesmo, show. Ou seja, você vê ali que tem aqueles espaços, né? Então, aqueles espaços ali são justamente para que ocorra a dilatação térmica. Já viram porcelanatos também, por isso que porcelanato não pode, que é a cerâmica, tá? É Por ter isso que que ela não dar. pode estar tudo colado. Sim. Porque se tiver colado. E você já viu o caso de porcelanato de história que explode? Ei, tu viu um vídeo que já rolou, tipo, alguém filmando dentro da casa, o chão de dentro explodindo, o povo tirando História. onda dizendo que era o diabo querendo pegar a mulher. É, deixa que era o que é disso, é. Aqui em O casa diabo, quem também, era? O diabo era a Fabrício. física, pô. Na garagem, do nada, eu tava saindo na minha moto, aí com pouca, eu vejo o chão alto. É isso, o chão alto, não sei por que, e Puxa, fogo. alto. Não, Porque tipo, ele fez aquele bucho, né, velho? Do nada, assim, ó. exatamente. Aí eu pisando e era só cerâmica. Aí que eu me toquei. Quando fizeram, não fizeram com o espaçamento certo. Nesse calor das gases por culpa do El Ninho, aí Isso, aí dilatou esquentou. e subiu. Isso é justo. Gente, isso acontece com várias coisas que vocês imaginarem, viu? Sim. Vocês pensarem, eu vejo, inclusive, pessoas que fazem. Já viu essas casas? Eu acho que você já viu que essas casas são mais quadradas, que o teto é escondido. Normalmente, esse tipo de teto, eu não lembro o nome deles, tá? Porque existem esses tetos de casas que são com telhas comuns. Existem essa que aqui o telhado é meio que escondido. Essas casas que o telhado é escondido tem muito problema de dilatação térmica, porque os caras fazem, por exemplo, em uma estação do ano mais fria, por exemplo, aí quando termina, aí não lembra, aí do nada o negócio se expande, aí ele quebra, aí não sabe por que quebrou, aí acha que, eita, quebrou porque ou o material era de má qualidade, ou então passou um bicho, e não é, só a instalação mesmo que o cara fez errado, porque não contou com a dilatação térmica, tá certo? Teve até um caso também de uma ponte aqui no Brasil muito famosa que ela caiu, tá? Ela caiu justamente porque os caras não pensaram no espaço ali de respiro mesmo da dilatação térmica. Tem um caso também de uma ponte, gente, que eu acho que ela fica na Inglaterra, eu acho. Não lembro muito bem. Que ela, quando bate o vento, ela parece tipo, parece literalmente que ela é de plástico, sabe? Ela é muito Deus maleável. me livre. Deus me E livre. Fabrício, é sério, também, gente, sou medroso. eu fico nervosa, tipo, de passar em ponte. Porque eu lembro disso, eu fico mal. Eu penso, eu vou cair em qualquer momento. Ei, não é, velho? Eu tenho medo de eu A pular. famosa cerâmica fofa. Porque toda vez que eu passo perto de uma ponte, passa o pensamento intrusivo. Vou jogar o celular, vou Mas cai na pular. água, não. Então pula de Paulo Afonso, bonitinho. Que horrível, velho. Gente. E, ó, David também falou muito, muito correto também a questão das portas também, tá? As portas também podem dilatar. Enfim, gente, tudo na nossa vida pode dilatar, tá? Sofre, no caso pode não, vai dilatar. Então a gente precisa tomar cuidado nisso. Aí, olha só, vou explicar para vocês aqui rapidinho o que é que significa cada uma dessas coisas, tá? O ΔL vai ser a variação, certo? Ou seja, vai ser, Denise, literalmente, o quanto cresceu ou quanto diminuiu do objeto. Acabou. Então, aqui é a variação. Variação. Então, é o quanto cresceu, o quanto diminuiu. Vamos supor, eu tinha uma estaca, essa estaca tinha 30 centímetros, depois eu esquentei ela e ela ficou 32 centímetros. Então, eu posso dizer que a variação foi de 2 centímetros, ou seja, porque essa variação é o quanto aumentou. Fechou? Basicamente isso. Agora, esse L0 aqui é o comprimento inicial, ou seja, era o quanto que a criatura valia. Eu vou botar aqui. Comprimento inicial. E, por último, pessoal, no caso, né, daqui a pouco eu falo sobre esse alfa, o ΔT é a variação de temperatura. Porque, ó, voltando ao que eu estava falando para vocês, ó, que aí eu acabei me perdendo, mas essa dilatação ela vai depender de duas coisas. Do coeficiente de dilatação térmica, que é esse alfa, vou colocar até em taxa alta. Coeficiente de dilatação
térmica. E vai depender também da variação de temperatura, tá certo? Ou seja, quanto mais quente ou quanto mais frio tiver aquilo. Ou seja, quanto mais temperatura tiver, maior será a dilatação. E esse coeficiente de dilatação térmica, gente, ele é basicamente a especificação, ou seja, é o que vai diferenciar dois materiais. Porque, olha só, vocês concordam comigo que se eu pegar, por exemplo, um objeto de metal e um objeto de vidro, pô, são dois materiais distintos. Então, se eles são materiais distintos, eles possuem coeficiente de dilatação térmica também distintas. Aí eu vou dizer para vocês aqui, ó, quanto maior o coeficiente de dilatação, maior será também a dilatação. O que é que significa isso, professor? Se você pega uma estaca de madeira e esquenta essa estaca de madeira, ela vai ter uma dilatação térmica menor que uma estaca que seja, por exemplo, de ferro. Sabe por quê? Porque esses dois caras aqui têm coeficientes de dilatação térmica distintas. E a gente costuma dizer ainda, Milena, que os metais são os materiais que possuem os coeficientes de dilatação térmica maiores. Ou seja, eles dilatam com muito mais facilidade. Basicamente isso. Deu para entender, gente? Me digam aí se deu para entender. Deu, né? Show, muito bem. Não precisa decorar coeficiente de dilatação térmica nenhum. A questão vai te passar direto. Ele vai dizer, ó, coeficiente de dilatação térmica é esse, bum, apresentou e acabou. Vou fazer com vocês aqui uma questão, gente, eu já vou ter que liberar vocês, tá? E na próxima hora a gente termina falando sobre os outros coeficientes, viu? Não se preocupe nada. Deixa eu pegar aqui o nosso slide rapidinho. Cadê, meu Deus? Era para ter aberto, ó. Cheguei antes, não acabei não abrindo. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, slides, termologia, ó. O slide já está pronto, perfeitamente. Deixa eu só ele abrir. Pronto. Vou resolver com vocês algumas questões, tá? Do que a gente já falou agora. E mais uma de dilatação linear. Aí, ó, lembra, dilatação linear porque eu estou variando apenas uma única medida, tá? Que nesse caso, a nossa largura. Olha a primeira questão, para vocês responderem junto comigo. Ela diz assim, ó, se ligue. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte. Quando a temperatura ambiente está alta, no contexto científico é correto o significado de calor usado nessas expressões, ou seja, é verdadeiro, é correto dizer que eu estou com calor, ou hoje está calor, ou hoje o calor está muito forte. Aí as opções dizem sim, pois o calor de um corpo depende da sua temperatura. B, sim, pois o calor é sinônimo de alta temperatura. C, não, pois o calor é energia térmica em trânsito. D, não, pois calor é quantidade de energia térmica contida em um corpo. E não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura. Mas são conceitos diferentes. E aí, vocês marcariam o quê? A, B, C, D ou E? C. C. C, por que C? Porque o calor é energia térmica em trânsito mesmo. Então, Muito. temperatura. Porque tá certo. Isso, olha só, agora cuidado, os outros distratores, não é que alguns estejam errados, mas no contexto científico eles estão errados. Foram show, viu? Muito bem, então falou sobre energia em trânsito, a gente sabe que é calor. Vamos aqui para a próxima hora. No senso comum, as grandezas físicas, calor e temperatura, geralmente são interpretadas de forma equivocada. Diante disso, a linguagem científica está corretamente empregada em quê? Olha só. A. Hoje o dia está fazendo calor. B. O calor está fluindo do fogo para a panela. C. A temperatura está alta, por isso estou com muito calor. D. O gelo está transmitindo temperatura para a água no copo. E aí? Qual? Letra B. B. B ou D? B. B de Brasil.
Porque na letra D, o gelo não está transmitindo temperatura, ele está absorvendo. Então, tá errado. Seria a letra B, do fogo para a panela. Muito bem, acho que a galera aprendeu. Agora, ó, transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e, em seguida, convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Vamos lá para a gente resolver, ó. Então, ele quer que a gente pegue a temperatura em Celsius e transforme primeiro para Fahrenheit. Qual é a expressão que a gente usa mesmo? Celsius sobre 100 igual a F menos 32 sobre 18. Muito bem, sobre 18, perfeito. No lugar aqui de C, eu boto quem? 25, né? Então, 25 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 18. 25 por 5 dá quanto? Dá 5, né? Igual a F menos 32 sobre 18. O 18 está dividindo, passa como para o outro lado? Multiplicando. Muito bem. Então, F menos 32 é 18 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó. 18 vezes 5 dá 5 vezes 90. 8, 40. 90, muito bem. Então, F só pode ser 90. O 32, gente, tá negativo. Vou passar somando, ó. F mais 32. Que vai dar quanto? 122, né? 112? É 112, né? É, olha. 22, é 22. É isso mesmo, né? 112 graus Celsius. Aí, é isso mesmo. 112? Não, é 90 mais 32. Vai dar isso aqui. 2, 9, 10, 11, 12. 12, deu 122. É isso? 122. Agora sim. Tá certo, né? Ô, Fabrício, essa fórmula que você botou em vez de 18 não é 9, não? Não é 18, não, gente. É 9. É por isso que eu tava me tocando que alguma coisa Pois é, nessa eu fórmula botei não tava 18. batendo. Lá Pois é. no primeiro quadro, você botou Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit sobre 32 sobre 18. Aí eu até tava batendo na minha cabeça, como foi que você transformou 100 para 5, mas não transformou 180 para 9? Também não sei, não. Louco, né? Louco. No mínimo louco, uma pessoa dessa. Você Não, tá já pelo amor de preta, Deus. viu? Ei, uma vez a menina falou, um dia desse ela me falou Não, assim, lembra nossa, que você ele depois que passou em medicina não tá nem aí mais para os critérios. Ei. Ela falou assim, ui, tá querendo, lá no curso Apex, ela falou. Nossa, ela agora passou em medicina não tá nem aí mais para os critérios. Pior que se Ele fosse tá eu, ia bem estar bem F para tudo. velho. Eita, socorro, velho. E dá pra ficar 9 vezes 5 agora sim. F menos 32 é igual a 45. F é 45 mais 32. Dá quanto aqui, povo lindo? 77, né? Exato. Muito bem, 77. Aí agora vamos transformar para Fahrenheit, para Kelvin, tá? Para Kelvin é C igual a quanto? C igual a Kelvin menos 273. Muito bem, olha, eu sei que vale a temperatura em Celsius, vale 25, então fica 25 igual a K menos 273. Vou espelhar. K menos 273 é igual a 25, então K só pode ser 25 mais 273, porque está negativo, passa positivo. E aqui vai ficar, então, 298 kelvins. Ó. Tem essa resposta aí? Tem na letra C, né? Tem. Inclusive, se você tivesse feito só Fahrenheit, já tinha achado a resposta. Já, né? Deixa eu botar aqui uma outra, ó. Vou botar. Cadê? Essa daqui pra gente fazer. Na próxima a gente resolve as outras, tá? Mas essa aqui fala assim: uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é de 22 vezes 10 elevado a 6, calcule a dilatação sofrida pela barra. Vamos lá, vou apagar isso aqui, viu? Deixa eu ver se tem alguém copiando ainda. Para poder apagar ali. Deixa eu botar aqui, viu? Pera. Ó. O que foi, Elinzinha? Consegui tirar a tua dúvida ali ou eu embananei a tua cabeça? Me diz aí. Ah, foi, né? Desculpa, velho, Elinzinha. Não sei se eu embananei a sua cabeça. Me desculpe, viu?
Então, ó, gente, ele sabe que a nossa barra tem 10 metros, então esses 10 metros vai ser o quê? A dilatação inicial. Não. O comprimento. Isso, o comprimento inicial, 10 metros, tá vendo? Ele falou ali a temperatura inicial, vou chamar de TI, tá? Temperatura inicial, ele disse que vale 20 graus Celsius, e a temperatura final vale 40 graus Celsius. Diz pra gente que o coeficiente do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6. Ele quer saber quem é a dilatação. Qual é a fórmula da dilatação térmica mesmo? ΔL igual a quanto? A L inicial L vezes alfa vezes delta T, não. Muito bem. Ó, ela tá afiada, viu? Gostei. Tente de novo, Giovana. Olha, ΔL é igual ao LO, que vale 10, vezes esse cara aqui, que é 22 vezes 10 a menos 6, vezes... Gente, se ele saiu de 20 para 40, qual foi a variação de temperatura? 20. Tudo bem, 20, ó, tudo isso vezes 20. Então, vai ficar assim, ó, ΔL igual a 10 vezes 20, 200, 200 vezes 22, vezes 10 a menos 6. ΔL só pode ser 2 vezes 22 dá 44, adiciono 2 zeros, vezes 10 elevado a menos 6. Aqui eu posso melhorar, gente, e dizer assim, ó, que o ΔL é, se liga, tenho 2 zeros aqui, tá vendo? Esses 2 zeros eu posso sacrificar e somar 2 unidades lá no expoente do 10, tá? Isso aqui é a propriedade de potência que a gente deu uma revisada no início. Então vai ficar assim, 44 vezes 10 elevado a menos 6 mais 2, menos 4. Então, essa daqui foi a nossa variação. Posso deixar assim, viu? Tá certo também. Zé, isso deu para entender ou ficou muito confuso? Deu para entender. Perfeito, né, gente? Então, ó, vou esperar vocês. Não tem lista essa semana ainda, tá? Vou passar com mais calma esse conteúdo para que a gente consiga absorver ele melhor, porque ele, inclusive, ele vai servir para a gente, para a galera que está fazendo química comigo, tá? A galera que está no curso de química, eu peço, por favor, que vocês olhem para esse assunto, assim, com carinho, com um olhar muito importante, porque quem sabe a parte de termologia acaba aprendendo a parte de termoquímica muito bem, viu? Eu vejo que tem uma galera que se bate muito, cara, em termoquímica, mas porque, infelizmente, não aprendeu